professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Turma, lembrem-se de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção das atividades que eu deixei, que estão nas páginas 222, 223, 224 e 225. Bom, antes de iniciar a correção do livro, eu irei fazer a correção de 3 perguntas que eu também deixei, ok? Sobre verbos. Então, peguem o caderno e vamos começar a correção. Letra A. Qual o significado do termo modo em modo verbal? Então, qual que é o significado? O conceito de modo verbal está mais relacionado com o sentido do que com a estrutura gramatical. Lembra que eu comentei com vocês que o modo ele se relaciona muito mais ao sentido da frase do que com a estrutura gramatical, ok? Na letra B, quais os modos verbais da língua portuguesa? Então, nós temos 3. Quais são eles? Indicativo, imperativo e subjuntivo. Que diferença há entre eles? Então, vamos ver cada um. O indicativo, ele vai indicar o quê? Certeza, um fato real, um fato certo. O modo imperativo, o que ele indica para nós? Pode ser um pedido, uma ordem, um conselho, uma súplica. E o subjuntivo, o que ele nos indica? Uma hipótese, pode ser uma hipótese, uma dúvida ou uma possibilidade, ok? Bom, agora sim vamos iniciar a correção do livro. Então, vamos lá, modos do verbo. No primeiro momento, nós estudamos pessoa e número, e agora eu pedi para fazer as atividades sobre modos do verbo, ou modos verbais. Leia essas frases observando qual é o sentido das expressões verbais em destaque. Você vai levar algum tempo. Eles trabalham. Tem amigos com quem querem conversar. Resolva por si seus pequenos problemas. Treine desde já. Então, eu tenho vai levar os verbos destacados, as formas verbais. Vai levar, trabalham, tem, querem, resolva e treine. Vamos às perguntas. Relacione cada uma das expressões verbais destacadas acima de 1 a 6, as ideias a seguir. Indica a certeza de quem fala e que o fato é real, certo, ou seja, que o modo esteja no indicativo. Então, eu tenho o modo verbal número 1, você vai levar algum tempo. O 2, eles trabalham, têm. O 3, que eu já coloquei, emendei um no outro, então trabalham e têm. O 4, querem. Então, a letra A ficou 1, 2, 3 e 4. Letra B, indica possibilidade, algo que pode ou não acontecer ou algo irreal. Eu não tenho nenhuma forma verbal com essas possibilidades, ok? Então, a letra B não tem. E a letra C, indica ordem, pedido, conselho, súplica. Então, na B é um subjuntivo e a C, imperativo. Na C eu tenho resolva por si. E treine desde já. Então, eu tenho a número 5, a forma verbal número 5 e a número 6. Formas verbais são os meus verbos, ok? Então, quando falar forma verbal, é o verbo da frase, bom? Então, indicativo, eu tenho 1, 2, 3 e 4, que é algo que é um fato real, certo? A letra B, eu não tenho subjuntivo, porque não tem aí nenhum que indica possibilidade, né, que é algo que pode ou não acontecer, algo irreal. E na letra C, imperativo, que indica ordem, pedido, conselho e súplica, eu tenho qual? A, número 5, resolva, e número 6, treine, ok? Resolva aqui, turma, entra mais como o quê? Como um conselho, resolva por si. Treine, como se fosse o quê? Um pedido ou uma ordem, tá? 2.
Na atividade anterior, alguma alternativa não está representada nos verbos das frases? Qual? Então, sim, a alternativa B. Lembra que eu falei que a B não tinha? Então, a alternativa B. Reescreva no caderno o trecho abaixo e complete-o de modo que indique dúvida. Então, eu tenho: resolva por si seus pequenos problemas. Como que eu posso fazer? Ele já inicia aqui, ó. Talvez eu, e você teria que completar junto com a frase. Então, talvez eu resolva por mim meus pequenos problemas. Em vez de por si, ficaria por mim meus pequenos problemas, ok? Porque ele pediu o quê? Para reescrever no caderno, completando o modo que indica o quê? Dúvida. Então, esse talvez aí indica dúvida. Talvez eu resolva por mim meus pequenos problemas. 4. Reescreva no caderno a frase a seguir, ampliando-a. Então, ele está pedindo para você reescrever no caderno a frase a seguir, ampliando. Então, você poderia ampliar de qualquer maneira, completar de qualquer maneira que você quisesse. Tanto que é uma resposta pessoal. Então, como que você teria que fazer? Copiar até aqui e complementar. Se eu não dependesse tanto dos meus pais, vírgula, aí você vai completar do jeito que você quiser. Então, por exemplo, vou dar uma sugestão. Se eu não dependesse tanto dos meus pais, exemplo, tá? Sairia sozinho, ok? Uma sugestão. Se eu não dependesse tanto dos meus pais, eu sairia sozinho, tá? Mas é uma sugestão. Independente da sugestão qual você colocou, eu tenho certeza que está correta, ok? Que era só para complementar ali. E essa frase, ela tem um sentido de quê? Ó, de uma hipótese. Se, aqui ó, se dependesse, ele está no modo subjuntivo. Bom? Leia a tirinha observando o uso que cada personagem faz dos verbos. Então, vamos ver. E se fôssemos a Paris? Falar é fácil, quero ver a ação. Aí ele correndo. Que tal Bariloche? É mais perto. Então, vamos ver o que está perguntando em relação à tirinha. No primeiro quadrinho, qual dos dois personagens revela pela fala que é mais determinado ou impositivo? Que verbos indicam isso? Explique. Então, eu tenho 3 perguntas, né? Primeira, quem é mais determinado ou impositivo? É a mulher, porque ela fala. Olha aqui, ó. Ele fala que tal fôssemos a Paris, e ela fala, falar é fácil, quero ver a ação, ou seja, ela é mais determinada, porque ela não quer a fala, ela quer a ação, tá? Que verbos indicam isso? Primeiro, a complementação, a mulher, pois sua fala contém verbos no presente de indicativo, ou seja, certeza, quase uma ordem. E os verbos utilizados são e quero, ok? Indique a forma verbal presente no primeiro quadrinho que indica possibilidade, se fôssemos, tá? Então, possibilidade é o modo subjuntivo, toda vez que eu tiver o quê? Lembra que esse se, a dobradinha do S, eu tenho o modo subjuntivo e eu tenho essa possibilidade, é algo que pode ou não acontecer. Letra C. Que expressão o homem emprega no último quadrinho como forma de não impor a própria vontade? A expressão que tal? Ele faz uma sugestão em forma de pergunta. Para expressar os fatos, as formas verbais podem assumir 3 modos, de acordo com a ideia que se pretende ressaltar. Então, eu tenho o modo indicativo, que expressa certeza, fato real, certo. Subjuntivo expressa possibilidade, algo que pode ou não acontecer, algo irreal. E eu tenho o imperativo, que pode expressar ordem, conselho, súplica ou um desejo. Então, vamos passar para atividades de modos verbais. Outras atividades, porque nós já estamos fazendo, ok? Estamos corrigindo. Leia a tira a seguir, observando o emprego dos verbos. No caderno, resolva as questões propostas. Prefeitura, orçamento. Se nós servirmos sopa de letrinhas, podemos contar com 2 programas, um alimentar e o outro alfabetizante. Qual
foi, letra A, qual foi a ideia do homem aparentemente responsável pelo orçamento da prefeitura retratado na tirinha? Então a resposta seria juntar 2 programas de governo em um só. Um relativo à alimentação e outro relativo à educação, servindo sopa de letrinhas. Ele quis juntar 2 em 1, ok? Identifique a forma verbal no modo subjuntivo. Letra B. Ela expressa a ideia de possibilidade de algo que ainda não ocorreu. Então, qual seria? Aqui, ó, se nós servirmos. Lembra, turma, que eu tenho até aqui, ó, o se, que é possibilidade. Se nós o que? Servirmos. Então, seria servirmos. Lembre também que a forma verbal é o verbo, tá? Vamos falar de forma verbal, é a mesma coisa que você está falando o verbo. Então, servirmos. Reescreva a fala do personagem para que ele se expresse sobre o fato como se fosse algo já decidido, certo? Faça as adaptações necessárias. Então, ali é uma sugestão. Como ficaria? Serviremos sopa de letrinhas e contaremos como 2 programas, ok? Porque pediu para reescrever a fala do personagem como se, para que ele se expresse sobre o fato como se fosse algo já decidido e não uma possibilidade como está lá em cima. Então, em vez de falar se nós, se, que é uma possibilidade, eu tiro esse se, então já vou falar como se o fato já estivesse decidido. Serviremos sopa de letrinhas e contaremos com 2 programas, ok? E não mais uma possibilidade. Identifique a alternativa. Nossa, identifique a alternativa que explica o uso do subjuntivo na frase. Se nós votássemos conscientemente, não estaríamos presenciando tantos problemas. Então, ele pediu para identificar a alternativa que explica o uso do modo subjuntivo. Se nós votássemos, então seria a letra B. Indica uma ação possível, sem certeza, ou seja, indica uma possibilidade, tá? Então, não indica certeza, não indica uma ação futura e nem indica um estado de quem fala. E sim indica uma ação possível, sem certeza, ou seja, uma possibilidade. Por que, turma, aqui ó, o se novamente? Ó, leia esta frase. Os deputados votaram pela cassação dos parlamentares envolvidos no escândalo. Assinale a alternativa que completa a afirmação a seguir. O verbo destacado está no modo indicativo, pois expressa um fato real. Se ele está no indicativo, ele expressa o quê? Um fato real. Não vai, fato possível, sem certeza, é o de cima, que é o subjuntivo, né? Desejo de quem fala é incerteza. Incerteza também pode ser o quê? Pode ser um modo subjuntivo, que não tem certeza se isso vai ou não acontecer. E desejo de quem fala é imperativo, ok? Então, fato real, já que expressa um modo indicativo. No caderno, reescreva a frase a seguir, alterando o modo do verbo destacado de forma a indicar certeza de que a ação ocorrerá. Então, ali eu já tenho uma frase novamente no modo subjuntivo, pelo que parece, porque eu começo com se, então uma possibilidade. Se eu voltar amanhã, prometo que termino a limpeza do jardim. Faça as alterações necessárias. Então, a possibilidade, eu tenho essa possibilidade. Volto amanhã e prometo que termino a limpeza do jardim. Ou voltarei amanhã e prometo que terminarei a limpeza do jardim. Ou vou voltar amanhã e prometo que termino a limpeza do jardim. Ou vou terminar amanhã, ok? A limpeza do jardim. Então, poderia ser qualquer uma dessas que você tenha colocado, eu considero correta. Se você tem que tirar apenas o quê? O modo subjuntivo, a possibilidade, e passar, igual ele pediu, para reescrever alternando o modo do verbo destacar de forma a indicar certeza, passar para o modo indicativo, que é o modo certo, que dá certeza, né? E não possibilidade, como está. Qualquer uma dessas, então, que você tenha colocado, está correto. Identifique e assinale o modo em que estão empregados os verbos desta frase. Não fique tanto tempo na rua e tome cuidado com sua bolsa. Então, eu tenho fique e tome. Está em qual modo? Imperativo. Aqui é como se eu posso estar fazendo o quê?
fazendo o quê? Um pedido, dando uma ordem, uma súplica. Então é o quê? Imperativo, ok? Fique e tome. Imperativo, é como se fosse uma ordem, um pedido, tá? Uma súplica. Leia os títulos de notícia produzidos a seguir. Bancos no Brasil negam abertura de conta a refugiados e são processados. Brasil perde para a Croácia e fica de fora do Mundial de Handebol. Então, esses títulos referem-se a fatos do passado, já acontecidos. Que efeito produz o uso dos verbos negam, são, perde e fica? No presente e no modo indicativo, escreva no caderno. Então, aqui eu tenho uma sugestão de resposta. Os verbos no presente e no modo indicativo dão mais realismo, mais veracidade. Veracidade é o que é certo, o que é verdadeiro. As notícias e também produzem um efeito de fato recente, próximo do leitor, ok? Então, quando eu uso os verbos no presente do modo indicativo, o que eu vou fazer? Eu vou dar mais o que? Realismo à minha notícia, mais veracidade, que é o que? Aproximação da verdade, veracidade, às notícias. E também vou produzir o efeito de um fato recente, não mais no passado, ok? Então, era isso que vocês tinham que fazer. Poderia ser até com outras palavras, mas de acordo com o que eu expliquei. Tá? Leia os quadrinhos reproduzidos a seguir e responda no caderno as questões propostas. Então vamos ver. H, o horrível. Obrigado por terem vindo. E agora, antes de começarmos a batalha, quero dizer algumas palavras. Há 2 anos vocês não passavam de desordeiros baratos. Ensinei vocês a usar armas, sitiar castelo e pilotar um barco. Em resumo, eu os transformei em guerreiros, hábeis e experientes. Entretanto, depois disso tudo, tenho ouvido murmúrios. Digam, qual é o problema? Os homens acham que já está na hora de você começar a nos pagar. Então vamos, cite alguns elementos presentes nos quadrinhos que passam a ideia de que H está fazendo um discurso. Então, para citar alguns elementos presentes nos quadrinhos, então, quais seriam esses elementos? Vamos olhar aqui desde o início, apesar que até tem a resposta aqui, ó, mas nós podemos olhar também nos balões. Primeiro, parece que ele está fazendo um discurso porque ele fala obrigado por ter vindo no início, mas antes de começar, né, o que eles iam fazer, ele fala e agora, antes de começarmos a batalha, quero dizer algumas palavras. Então, quando ele diz quero dizer algumas palavras, ele vai começar a falar um tanto de coisa e parece que ele está fazendo um discurso, justamente pelo dedo aqui levantado, porque ele subiu em cima de uma pedra, tá vendo? E apontando, ele vai falando, tá vendo? Até chegar na hora da vez dos amigos falarem. Então, existe essa possibilidade, o agradecimento que ele faz logo no primeiro balão de fala, o fato dos outros personagens estarem quietos e olhando para ele também, principalmente no quadrinho 2 e 4. E sua postura com a mão levantada foi o que eu falei. E em outros quadrinhos, e também porque ele está aqui, ó, em cima de uma pedra. Então, se vocês tiverem colocado algum desses ou todos esses, a sua resposta está correta. Qual é o motivo do descontamento dos seguidores de H? Eles acham que ele está na hora de começar a pagá-los. Tá? Então, esse é o descontentamento deles. Eles querem receber e eles não recebiam até então. No quarto quadrinho, um verbo foi destacado. Em que tempo esse verbo foi empregado? Aqui, ó, nesse aqui, ó, passavam. Então, no pretérito, que é a mesma coisa de passado. Ok? Passavam, já aconteceu no passado. Identifique uma fala em que o verbo empregado esteja no presente. Qual é o problema? Os homens acham, já está na hora. Então, eu tenho todos esses aqui, tá bom? Aqui está pedindo uma fala, aqui o livro trouxe 3, tá? Apesar que essa aqui é junto dessa, só tem reticências aqui, porque a aspas começa aqui e termina aqui, tá bom? Identifique o modo verbal do termo em destaque. Digam, qual é o problema? Então, o modo verbal é digam, está no imperativo. Digam, é como se fosse o quê? Um pedido. Digam o que vocês pensam, tá? Fale o que vocês pensam. Ou uma ordem também. Reescreva no caderno a frase do 6º quadrinho alterando o verbo para o futuro. Então,
Em resumo, eu os transformarei em guerreiros hábeis e experientes. Vamos lá no sexto quadrinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é nesse não, porque lá ele fala, então ele conta desde o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em resumo, ele conta esse aqui também. Eu os transformarei. O que ele fala? Transformei. Então, em resumo, passando para o futuro, que está no passado, eu os transformarei. Ok? E não transformei. Bom? Reescreva a fala do último quadrinho passando para o modo imperativo, isto é, transformando-a em uma ordem, para H. Então, sugestão, os homens acham que já está na hora, comece a nos pagar, porque aqui eles falam que já está na hora de você começar. Então aqui, já que ele pediu na ordem imperativo, que é uma ordem, então que você comece a nos pagar. Essa 7 é da outra que eu já tinha feito a correção, ok? E aqui eu pedi para vocês completarem um quadro com as palavras estado, imperativo, flexiona, pretérito e tempo. Então vamos lá. Verbo, palavra que se flexiona para indicar ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, situando-os no tempo. E as flexões, eu tenho tempo presente, passado ou pretérito e futuro, pessoa, primeira pessoa, eu, singular, nós, plural, segunda pessoa, tu, singular, nós, plural, você ou vocês, lembrem-se disso, que eu expliquei a respeito disso já. E a terceira pessoa, ele, ela, eles e elas, singular e plural. E os modos que eu tenho, indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembre-se que indicativo, certeza, subjuntivo, indicativo, certeza, tempo real, indicativo, hipótese, ok? Imperativo pode ser o quê? Uma súplica, um pedido, uma ordem, bom? Bom, turma, eu termino a correção por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido, tá? E lembrem-se, juntos no caminho certo.